East Blue é o primeiro arco de One Piece e o introdutório para toda a história. Mesmo que ele seja também um dos mais curtos, contendo só 60 episódios no anime, com alguns fillers, que descontariam para 53 episódios, e 100 capítulos no mangá. Ou seja, a adaptação é relativamente mais curta e mais objetiva, mesmo com esses fillers. Ok? Mas, mesmo assim, ele continua sendo um arco muito importante, se não o mais importante, não só por, obviamente, introduzir os personagens principais, o mundo em si e tudo mais, como também porque é o arco que mais é One Piece até agora. Como assim que é mais é One Piece? Pra mim, One Piece é a sensação de satisfação ao ver uma aventura. Você se sentir dentro daquela aventura dos Mugiwara e do mundo em si. E One Piece passa muito isso no East Blue, principalmente até mesmo por We Are. Cara, We Are é uma opening que combina perfeitamente com a obra, mesmo se você não assistiu ela. Você sabe que ela combina. Ela passa a sensação de aventura, algo mais tranquilo, algo divertido, algo com união, amizade, objetivos, tudo só em We Are. Então pra mim é uma abertura perfeita e o arco em si também é um dos, se não o melhor arco introdutório de um Battle Shonen, principalmente com certeza dentre esses mais famosos, ok? Porque ele é funcional e além disso ele é muito mais, do que funcional. E ele tem vários pontos muito interessantes que eu vou soltar aqui, não só para a história dentro dele em si, como para o futuro e para teorias e várias coisas que podem vir a acontecer, certo? Eu vou tentar fazer uma sequência, entre aspas, de reviews dos arcos agora que eu tô relendo o mangá colorido mais uma vez. Eu vou fazer uma comparação entre o mangá e o anime também, geralmente nelas, mas o foco vai ser resumir a minha opinião sobre cada ponto específico principal deles, certo? E o plot principal aqui no East Blue é a apresentação e a caracterização dos personagens principais, além da apresentação também do nosso mundo. Mas o primeiro episódio do anime, ele não é o primeiro capítulo do mangá. O primeiro capítulo do mangá foi adaptado no quarto episódio. Então eu vou seguir a linha do mangá, certo? Que começa com o Luffy, que é a apresentação dele, e pra mim é perfeito. A gente tem os objetivos do Luffy sendo estabelecidos, os obstáculos entre aspas dele e a motivação do personagem, que seria o Shanks. E é uma motivação muito justa, principalmente pela cena de maior impacto até hoje na obra, uma das na verdade, que é com o Shanks perdendo o braço. Que é algo incrível e de muito significância para o protagonista e o que o inspira mais ainda a ser um pirata. E então, inclusive, tem muita coisa que nessa cena que é meio subentendida. Tipo, por que o Shanks perdeu o braço, sendo que ele poderia derrotar o Rei do Mar, o Monstro do Mar, facilmente, já que ele, na época, já era um personagem muito forte. Bom, o Shanks percebeu que sacrificar o braço dele inspiraria muito mais o Luffy, alguém que ele confia da próxima geração, do que só salvar o Monstro do Mar ali, como ele também já poderia ter feito em vários outros momentos, certo? Então, a perda do braço significa o sacrifício para a nova geração. Então, para mim, essa cena faz totalmente sentido. Uma galera às vezes vê como furo, eu não vejo, sinceramente. Acho que inspira perfeitamente o Luffy a ser o Rei dos Piratas, que inclusive também é de uma visão diferente dos outros, já que o Rei dos Piratas para o Luffy é ser o homem mais livre dos mares, sendo que no consenso geral estabelecido no início da obra, não é o único que é possível de acontecer, é encontrar o One Piece, que é o tesouro principal, né? Já que é o título do anime e que é o tesouro que o Rogers deixou, inspirou a Grande Era dos Piratas. É bem diferente, eu acho que já é muito interessante pra gente perceber que ele realmente merece ser o protagonista, certo? Mas é basicamente isso. Depois a gente tem a Álvida, que é uma personagem muito ignorável, mas que ela serve pra trama do Kobe ali com o Luffy inspirando o Kobe a ser um marinheiro, né? A correr atrás dos seus sonhos através da simplicidade do personagem, que ele é muito ingênuo, ele literalmente fala o que ele pensa na hora. Ele não, na verdade não pensa, ele só fala o que pensa. Tipo, ele não pensa antes de falar, isso que eu quis dizer. Isso já dá pra perceber logo no início, e é bem interessante porque depois a gente percebe o como isso vai mudando minuciosamente, certo? Então eu acho que é um bom arco introdutório. No anime eu não gostei da escolha deles inverterem ali o episódio 1 ser o 4, etc. Não gostei, mas é bom, o ritmo é decente, mesmo que a direção seja quase inexistente, é só um Ctrl-C, Ctrl-V do mangá, basicamente. Enfim. O próximo arco é o arco do Zoro, e ele continua também um pouco da trama do Kobe, ele conclui, na verdade, no final, mas o principal é o recrutamento do Zoro para o bando do Luffy. É interessante como o Zoro é apresentado como um personagem meio vilanesco, para no fim
ele vai ser um personagem muito ambicioso. Ele quer ser o maior espadachim do mundo, e ele foi pego e depois é libertado pelo Luffy, e ele vê no Luffy alguém com uma ambição tão grande, na verdade maior que a dele. E é isso que inspira ao personagem ir com o Luffy, até porque o próprio protagonista ele sabe que os tripulantes da tripulação dele não precisam necessariamente só apoiar ele no sonho dele. Cada um tem o seu objetivo e cada um pode ter. Isso não é algo proibido. Isso é bem interessante, já é estabelecido também nesse início. Outro ponto que é bem interessante nessa primeira parte é a destoância entre a marinha e a pirataria. A gente sabe que no mundo de One Piece, marinha bom, pirata ruim. Esse é estabelecido. Mas a gente vê que tanto o Helmeppo como o Morgan, o Capitão Morgan, ele não é um cara muito legal. Ele se aproveita ali. Ele é bem ganancioso que nem um filho. Não é algo positivo. Então já dá pra perceber que não é preto no branco. Não é o certo e o errado. É diferentes métodos de justiça, digamos assim. Certo? Então isso é outro ponto bem interessante. Mas uma coisa que eu não gosto tanto nesse arco, e que eu acho que é quase um consenso geral na comunidade de One Piece, é o background do Zoro. Porque ele é muito simples. É a Kuina, é eles lutando. O Zoro quer cumprir o sonho da amiga dele, que sempre derrotava ele, que queria ser a maior espadachim, mas ela morreu caindo das escadas. Essa é a morte dela. Em um mundo onde personagens resistem a bombas, a Kuina morreu caindo das escadas. Tudo bem, pode ter um twist ainda, porque a gente não sabe como é a história completa, a gente não viu a cena, a gente não sabe se ela se suicidou, realmente se caiu das escadas propositalmente, ou se alguém armou isso contra ela. Pode ter um twist ou ela pode estar até viva. Mas sinceramente, até o momento é o mais fraco de todos os backgrounds e é um pouco decepcionante, mesmo que ele seja funcional para o Zoro, certo? No fim, as lutas também do arco não são nada demais, mas são interessantes ali pra gente ver a primeira interação entre o Luffy e o Zoro. O Kobe também dá uma participada mais no final. E a gente tem a separação do Kobe e do Luffy, porque eles são rivais, eles seguem caminhos diferentes, certo? Mas mesmo que sejam ainda amigos. Então, essas duas primeiras partes são bem interessantes pra gente principalmente estabelecer como é a visão da pirataria da marinha no mundo. E eu acho que é realmente isso que mais importa, além de, claro, o padrão dos personagens, certo? O próximo arco é, entre aspas, o arco da Nami. Mas é mais o arco do Bug do que a Nami por causa dos acontecimentos futuros, certo? Mas enfim, o arco começa com a gente tendo uma interação bem boba entre o Luffy e o Zoro, eles conversando no barco, indo para a próxima ilha. E aí o Luffy vai tentar pegar como comida uma gaivota, e ele é pego pela gaivota e ele se perde, basicamente. Essa é a interação inicial. Eu acho que é muito bom que o Oda colocou isso, porque é algo tão bobo, tão simples, tão amador por parte dos dois personagens, eles se separarem logo de cara, mas é muito aceitável considerando a personalidade e responsabilidade de cada um deles. E é engraçado, e ainda direciona para Origin Town, que é o local principal do arco, em que a Nami também se encontra. Era uma personagem que tinha aparecido há um tempo, até já. No primeiro episódio do anime, inclusive, ela já aparece. Mas é ali que ela encontra o Luffy e o Zoro e eles se aliam, certo? Ela supostamente entra no bando com o desfecho do arco contra o Bug, que é o primeiro vilão de verdade dentro ali do East Blue. Mesmo que ele não seja necessariamente um vilão, na minha visão, ele é mais um alívio cômico, ele é um personagem com objetivos diferentes do Luffy e acabam se convergindo contra, certo? Então eu não considero ele um vilão, mas é o primeiro oponente do Luffy. E eu amo o Bug, ele funciona perfeitamente de forma cômica. E ainda é um personagem com importância, porque ele tem ligação com o Gold Roger. Ele e o Shanks eram do bando, isso é apresentado no final do arco. Então eu acho que ele é um personagem bem funcional. E ele pode vir a ser um dos, se não o mais importante, até mesmo para a ida a Raftel. Mas nem é mais teoria, mesmo que também seja bem provável, certo? Então ele funciona principalmente, no geral, na comédia. Em si, esse é o papel dele e ele faz muito bem. Mas um destaque para a Oriental que eu queria dar é o drama do cachorrinho lá. Do cachorrinho com o dono de uma loja. Eles ambos ficavam na loja e o dono acabou morrendo. E o cachorrinho acabou esperando ele voltar dessa viagem, porque ele tinha ido viajar e morreu. E esse é o drama, porque ele nunca volta. O cachorro sabe que ele não volta, mas ele não quer sair da loja porque a loja é o último tesouro desse senhor. E aí a gente tem estabelecido outro ponto bem interessante de One Piece, que é
o motivo para as pessoas lutarem e continuarem vivendo. O cachorrinho continuou ali naquela loja, continuou cuidando dela, porque era o último tesouro do dono dele que morreu. E infelizmente ela acabou queimando e deu uma cena com um impacto dramático incrível. Para mim, One Piece destaca muito da construção dos personagens secundários e de seus dramas desde esse ponto, certo? Mas também ele pode ligar também com o Luffy, que o tesouro do Luffy é o chapéu, por causa que o Shanks deu pra ele. E o Shanks é uma das pessoas, se não a pessoa mais importante para o Luffy naquele momento. E é o mais importante para ter o motivado a seguir jornada, certo? Então, quando o Bug rasga o chapéu, é tipo uma cena muito de impacto. E o Luffy fica bravo, porque aquilo é o maior tesouro dele. Então, o One Piece já estabelece ali que cada um tem o seu tesouro e esse é o motivo principal para cada um lutar. E não é necessariamente algo de valioso de forma monetária ou até de raridade. É algo valioso para a pessoa. Eu acho que esse estabelecimento que o Oda colocou foi muito bom para a obra logo ali. Já facilita muitos pontos futuros. E o desfecho, eu tenho um problema com o desfecho, cara. Que as lutas são meio foda-se. O bando do Bug, fora o Bug, ele é muito dane-se, tá ligado? Eu, tipo, tô relendo, eu sabia o nome dos personagens e eu já esqueci. Porque eles são muito ignoráveis, eles não têm carisma, eles não têm poderes interessantes, eles não têm uma construção, um desenvolvimento, não. Eles são ali, eles são do bando, ponto. O mais interessante é o desfecho com o Bug sendo derrotado e a Nami dentro do bando. É isso que importa. E o arco seguinte é muito mais importante, que é o arco do Usopp, que também é um dos personagens mais importantes, né? E eu quero destacar logo desse arco a apresentação do Usopp, que já começa com uma mentira, que ele tem os 8.000 seguidores. E as mentiras do Usopp são um dos elementos mais geniais de One Piece por parte do Oda, porque, cara, 90% delas se tornam realidade. Tem umas 3, 4 mentiras nesse arco que viraram realidade com o tempo, e eu acho isso genial. São uns mini foreshadows do Oda que funcionam muito bem, porque ele é conhecido como um mentiroso por distorcer algumas histórias que no fim se tornaram de certa forma realidade em arcos futuros. E perceber isso é incrível e deixa o personagem mais completo ainda. Que ele é naturalmente carismático, ele tem um objetivo interessante, ser o maior guerreiro do mar, porque ele se inspirou muito no pai dele, que abandonou a família basicamente para ser um pirata. E isso é muito interessante. O background do Usopp, inclusive, ele é o segundo pior dos Mugiwara, porque ele é relativamente simples, mas eu ainda gosto muito dele por parte da mensagem, de qualquer forma. Então, eu acho que ele ainda funciona, por isso que eu não considero ruim. Bom, o resto do arco a gente também tem o Going Merry, que ele foi introduzido nesse arco por parte do Merry, que era um mordomo da Kaia, que é um dos elementos chaves para o personagem do Usopp e também para o vilão do arco, que é o Kuro, que eu não gosto do vilão do arco, realmente não gosto, mas é interessante esse twistzinho, mesmo que fosse meio óbvio só pela personalidade dele. Mas enfim, o Going Merry ele é entregue pela Kaia depois do Usopp e da galera que chegou na ilha, né? O Luffy, o Zoro e a Nami, depois eles derrotarem os piratas que estavam tentando roubar a Kaia, dominar aquela vila. Inclusive, eu não gosto muito das lutas também. Eu gosto da divisão de lutas, que coloca aí um duelo para cada um, e a separação, etc. Mas eu não gosto das lutas em si, os personagens realmente não tem tanto carisma. O que importa é o resultado final do Queen Mary ser entregue, que é um dos pontos mais importantes de One Piece nesse momento e por um bom tempo, né? Então acho que esse arco é bem necessário, justamente por esses pontos do Foreshadows e do Glimmer. Por isso que eu considero ele bom, principalmente eu acho que é um arco relativamente subestimado. O próximo arco é o arco do Sanji e o último antes do arco do Long Park, que é o maior. Eu considero particularmente o Baratie mais impactante dentro do quesito de mundo em One Piece do que o Arlong Park, que é o arco mais amado. Então eu acho que ambos estão quase no mesmo nível. Primeiro, no arco do Baratie a gente tem estabelecido os perigos da Grand Line. Personagens como o personagem do Don Krieg e do Gin, que são de uma tripulação que foi para a Grand Line. Eles aparentam ser personagens super fortes para o nível do East Blue e eles foram humilhados na Grand Line. Então o Oda estabeleceu ali, caramba, a Grand Line é um perigo imenso, tanto para as pessoas presentes como para a gente que está consumindo. Isso é perfeito,
Porque a gente precisa ter esse sentimento que, naquele momento, os personagens são fracos pra online, mas que também ela é muito perigosa, mas também não é impossível porque o Luffy, mesmo sabendo dos perigos através desse arco, continua com muita motivação e não desiste, obviamente. Então acho que isso é muito importante. Logo de cara queria já citar isso. Outro ponto separado aí da trama do arco que eu queria citar é a citação do Jinbe, dos dois caras lá que conheciam o Zoro. É muito importante porque o Jinbe é um personagem citado lá nos 100 primeiros capítulos e ele já vai aparecer, sei lá, no capítulo 500 e pouco em Pale Down. Esse é o nível, cara. Eu amo isso. Eu acho que o Oda, ali, desde aquele ponto, já tinha preparado todo o Jinbe e já citou logo de cara. Então eu acho muito importante ser ressaltado isso. Certo? Enfim, temos a caracterização e o background do Sanji, que pra mim são muito bons dentro do arco. A relação dele ali com a cozinha, com as comidas e como ele trata com gentileza os outros com fome. Pelo que ele passou com o Zé, pra mim é genial. Perfeito. Aquele flashback sozinho já seria importante e suficientemente bom para o personagem do Sanji, sem a existência do outro. Então gosto muito, por isso que eu gosto tanto do Sanji e do arco em si. O Sanji em si é um personagem que tem um estilo de luta muito bom e protagoniza a melhor luta do arco, que é contra o Gin, inclusive. Já que a luta do Luffy contra o Quig, ao meu ver, o melhor dela é o foreshadow, mini foreshadow, não é um foreshadow confirmado e não é em si, do Gear Second. Porque tem um momento que o Luffy literalmente leva um golpe, faz fumaça pela boca e ao se levantar, ele faz literalmente a pose do Gear Second. É muita coincidência para ser algo à toa. Então, isso é o mais importante. Pra mim, a luta em si é meio foda-se. Além da gente ver como o Sanji começa a respeitar o Luffy para se tornar um membro da tripulação, etc. Outro ponto que é realmente o maior ponto do arco pra mim é o Zoro versus Mihawk, que é uma luta genial. É uma humilhação pro Zoro, mas é muito bonito pra gente ver. Cara, o Zoro, ele não, ele parece muito forte, mas não. Cara, o Mihawk cortou um navio ao meio. E até hoje, nos capítulos atuais, isso é algo relevante, porque só ele e o Zoro foram mostrados cortando um navio ao meio. Ou seja, essa é a representação perfeita de que o nível de poder em One Piece funciona muito bem. E a promessa que o Zoro faz depois de perder, pra mim, é perfeita. Ele meio que deixa o orgulho de lado ali por um momento e faz uma promessa de nunca mais perder. É algo tipo absurdo e mostra muito da lealdade que ele tem com o Luffy e da convicção que ele tem e a ambição que ele tem com o sonho dele. Então, pra mim, é perfeito para estabelecer um mini desenvolvimento pro Zoro desse período até o time skip, mas aí é outra história para outro vídeo, certo? Então, pra mim, é um ótimo arco, os resultados deles são ótimos e a traição da Nami, que resulta no arco do Arlong Park, é ótimo também e era muito previsível. Não que sendo previsível seja ruim, mas é isso que faz bom. Era previsível, mas você não acreditava por causa da maneira como ela agia, porque era um bando tão legal. Então, se torna algo meio que imprevisível de certa forma. Enfim, estamos no Arlong Park agora, que é o arco mais hypado do East Blue. Dizem que o One Piece só começa a ficar bom justamente nele, o que é uma completa loucura. O One Piece já é muito bom desde o capítulo 1 e do episódio 4, digamos assim. Então, enfim, eu gosto muito do Arlong Park por causa da desconstrução que a gente tem da Nami, uma personagem que não odiava piratas, aí ela se uniu com os piratas, aí ela percebeu, voltou a odiar os piratas por causa do Arlong, mas continuava gostando dos piratas do Luffy, entendeu? A gente tem uma nuance da Nami nesse ponto aí, da visão que ela tem sobre a pirataria, os motivos para ela ter saído da vila, que é só para ganhar o dinheiro para conseguir comprar e roubar do Arlong, para no fim isso ser inútil. Eu acho que no ponto do background da Nami lá com a Belemero, o Arlong já se prova um vilão ótimo, principalmente porque ele é arquétipo de vilão todo, tá ligado? Até aquele ponto. Mas é isso que é bom nele. Ele é filho da puta. Ele é filho da puta, ele foi feito pra isso e ele cumpre muito bem. E é isso que ele tem que fazer. E a Nami ajuda muito a ele ganhar mais respeito com isso. Então acho que ela é muito boa justamente pra isso. Além de, claro, o flashback em si ser muito dramático. É o melhor background desses primeiros dos Mugiwara. Perfeito. A gente também tem mais trabalho ainda sobre a lealdade do bando. O com o Luffy se arriscou pelo nome, porque mesmo que por poucos momentos eles foram na camas. Então os considerava, mesmo que ela não naquele momento. Então por isso que ele foi salvar ela. Do ponto que já é estabelecido aqui é o preconceito e a subestimação. Essa palavra existe, subestimação.
que o Arlong tem diante dos humanos, porque supostamente os tritões são uma raça superior. Isso é muito interessante porque abre uma ponte lá para a Ilha dos Tritões. Então o Oda já tinha em mente muita coisa e eu acho que isso é muito importante ser destacado, certo? O início tem muitas ligações com o futuro, a galera ignora um pouco isso e por isso que eu acho que ele é tão bom assim. Tem vários pontezinhos, o Oda realmente não esquece de nada nesse ponto, certo? E também, nesse arco a gente finalmente tem lutas realmente muito boas entre os tritões e principalmente o trio monstro, né? Ou o quarteto, que é a gente depois tem a cena da caminhada, né? Do Luffy, Sop, Zoro e Sanji pra salvar a Nami. Nossa, aquilo é incrível, sensacional, principalmente no anime com a trilha sonora. E as lutas em si são bem feitas, principalmente a do Luffy contra o Arlong. Perfeitinha, destoa muito de comédia e seriedade, porque o Luffy vendo um bicho estranho como o Arlong obviamente não ia segurar, ia ser perfeito, combina perfeitamente com o personagem e não estraga o clima da luta, principalmente no anime, porque no mangá ela é meio rapidinha, no anime ela fica melhor, porque a gente consegue sentir mais tensão através da enrolação que a Toei naturalmente já faz, certo? E o desfecho também é muito impactante, porque o Luffy destruindo o quarto da Nami, onde ela estava sendo tecnicamente não, diretamente escravizada. Muito impactante, a fala dele, o grito dele sobre a Nami na cama, incrível. Arco perfeito, sem defeito nenhum. E no fim ainda é muito útil para estabelecer também o conceito de recompensas, né? Porque o Zoro, ele era um caçador de piratas antes. Mas a gente não tinha visto as recompensas sendo usadas em si, porque é isso que motiva os caçadores. Então a gente vê o Luffy com 30 milhões e é muito da hora e é muito satisfatório por a gente já estar acompanhando ele desde esse ponto, certo? E agora a gente tem um mini arco para encerrar o East Blue, que é Logtown. Ele não tem um destaque, as lutas são bem avulsas, etc. Mas tem pontos interessantes, como a ligação entre Luffy e Roger. Já que o Luffy, ele quase foi executado em Logtown pelo Bug. E remete muito ao Roger. E ambos estavam sorrindo prestes a morrer. E isso representa muito o D. Claro, o D, se você virar, ele é um sorriso. E os D, quando estão prestes a morrer, eles sorrem. E essa é a primeira representação que a gente tem disso, diretamente. Em funcionalidade com o presente, né? Desconsiderando o que aconteceu com o Roger. Além de que, nesse ponto, a gente tem uma mini conveniência, que é o raio caindo muito na hora que o Luffy ia ser executado. O Luffy resiste porque ele é de borracha. Inclusive, isso é um ponto que a gente devia ter guardado lá pra Skype, porque dava pra prever quem ia ganhar do Enel. Mas enfim, isso é outra história. Mas eu acho interessante também como o Bug ele quase matou o Luffy, sendo que ele era um personagem totalmente subestimado. A Álvida também estava presente, então o uso dele foi interessante. Mas a conveniência pode ser explicada pelo Dragon, que aparece no capítulo 100 e aí se envolve com aquela minha teoria lá. Mas ok, a pressão do Dragon é momentânea, mas já dá pra perceber que provavelmente ele causou aquele raio. A gente só precisa da explicação do porquê ele ter ido para esse Blue, sendo que ele tem mais coisa a fazer. Mas enfim, a pressão dele é muito foda. Muito foda, muito, nossa, caralho, muito da hora. E a frase dele sobre as coisas que não morrem seria a vontade dos homens e a determinação do D lá. É incrível, é full One Piece aquilo dali. O One Piece baseia muito em convicção e ambição desde o início. Aquela frase do Dragon basicamente deixa isso claro. E isso justifica muitas vitórias futuras. Mas eu só queria destacar claro, porque muita gente, por exemplo, na luta do Luffy contra o Luffy, reclama do Luffy ganhar, sendo que One Piece é literalmente aquilo dali desde sempre. Mas enfim, só queria ligar mais uma vez esse Blue com arcos futuros. O Smoker também é um personagem que aparece, ele é um personagem que vai ser reconhecido na obra, mesmo que ele seja inútil, então eu vou só ignorar. E enfim, no final eles conseguem escapar do Smoker, da marinha, e adentram na Grand Line, com todos refalando seus sonhos, e assim realmente continuando suas aventuras. E assim o arco de Blue se termina. O início foi com o Luffy num botezinho, indo se aventurar, e o arco terminou com eles em um grande navio, entre aspas, indo para a Grand Line. Essa ligação é muito boa, eu acho que é um arco perfeito, representa muito bem One Piece. Aventura, comédia, diversão e lições de vida. É isso que representa One Piece. Pra mim, por isso, ele é um arco introdutório perfeito, certo? Esse foi o vídeo, foi basicamente um resumão com uma review. Então, se você gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e é isso, tchau, até o próximo vídeo. Fui!